dia a todos. Devido ao horário, nobre vereadora Adilson, tenho que iniciar os nossos trabalhos aqui com a presença dos vereadores. Vereador Adilson Amadeu DEM, vereador Marlon Luz, MDB. Já foi, mano? Já foi. MDB. Vereador Senival Moura, PT. E pelo chat, quem é que está acompanhando? Pelo chat, assessoria, é o vereador Faria de Sá? Mas está a número legal com a presença do vereador Faria de Sá, é isso? Não. Virtualmente, de forma virtual. Então, o vereador Faria de Sá. Presidente, Faria de Sá. Ok, muito obrigado. E vereador Senival Moura. A número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, declara abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária semipresencial do ano de 2022, convocada para hoje, 16 de março de 2022. Informo que esta reunião está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo no endereço www.saopaulo.sp.leg.br. Link auditórios online virtual. Passamos aos itens da pauta. O item 1 da pauta, PL 59, de 2014, de autoria dos nobres vereadores e ex-vereadores. Vereador Calvo, PDT, vereador José Pólice Neto, PSD, vereadora Noemi Nonato, do PL, vereador Reis, do PT, vereador Vavá, PT, vereador Laércio Benco, PHS, vereador Ricardo Nunes, ex-vereador Ricardo Nunes, e agora prefeito MDB, vereador, também ex-vereador Eduardo Tuma, e agora o TCM, Tribunal de Contas do município de São Paulo, vereador Conte Lopes, hoje deputado, PP, vereador Marcelo Messias, MDB. Dispõe sobre a licença de funcionamento para atendimento de estacionamento e da outras providências. Relator, nobre vereador Camilo Cristófaro, do PSB. E parecer... Senhor presidente, registra a minha presença do missionário José Olímpio, por favor. Ok, registra a presença do nobre vereador missionário José Olímpio. Presente, presidente. E também registra a presença do novo vereador Camilo Cristófaro França. Obrigado. Que também é o relator da referida matéria, que é o relator o vereador Camilo Cristófaro, do PSB, e parecer favorável ao subjetivo da Comissão de Política Urbana e prazo de vistas vencido. Em discussão. A votos. Vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O item 1 da pauta, passamos ao item seguinte, que é um requerimento que é o ECOM 2 de 2022, de autoria do novo vereador Farias de Sá, do PP. Então, requerimento 15 de 2003 e 2022. Tendo em vista a competência desta Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, nos termos do artigo 47, inciso 5º do Regimento Interno, a pedido, requeiro que seja analisado o ofício 06 de 2022, SMT, JA, Comissão de Mobilidade e Trânsito de Jabaquara, referente à avaliação técnica de número 1682 de 2021. Então, vamos fazer. DT, SPO, área 6, que trata de alteração de itinerários das linhas 675G/10, 675R/10, 695X/10. Justificativa. /10 significa linha base, que é a linha principal. Justificativa. Em virtude da proposta feita pela SP Trans, verificou-se que foi realizada uma consulta com os munícipes para saber se aceitariam a alteração de itinerários das linhas 675G10, 675R10, 695X10 e ainda a 675G/41,
41 significa um atendimento que há naquela linha. Ela tem uma demanda muito grande. Além da linha principal, tem mais um atendimento para poder atender a população de determinada região. No caso aqui, Jabaquara. A qual resultou negativamente, pois comumente irá atrapalhar os munícipes que necessitam realizar o trajeto diariamente. Então, o requerimento aqui do novo vereador Faria de Sá é em virtude de um baixo-assinado, inclusive está aqui o baixo-assinado, que foi feito pelos munícipes, moradores daquela região, dizendo que não estão de acordo com a proposta da SP Trans de alterar as linhas, essas três linhas que foram citadas, mais o atendimento. Então está aqui, tem um baixo-assinado, assinado por muitos munícipes, e esse é o requerimento do novo vereador Faria de Sá. Em discussão, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado o item 2 da pauta. Passamos para o item seguinte. Há 2 requerimentos aqui em pé de pauta. Presidente, só pede a palavra, presidente. Pela ordem, o vereador Faria de Sá. Agradeço, presidente, a sua compreensão dos demais pares aí, porque realmente dá uma revolução total à população, agora vai acabar. Parabéns, Comissão de Transporte, presidida por grande vereador. Ok. Estamos aqui, já está aprovado o pedido de Vossa Excelência. Requerimento em pé de pauta, consulta aqui a assessoria. O requerimento em pé de pauta é o item 3 de 2022, correto? O primeiro item do pé de pauta? Tá, o item 3. São 2 em pé de pauta. Um de autoria da vereadora Luana e coautoria com o vereador Senival Moura, que farei leitura em seguida, e aí passarei ele para o novo vereador Adilson Amadeu fazer a leitura do requerimento. Esse que já está na mão, que é o item 4, posteriormente. Então vamos lá. Requerimento 03 de 2022. Considerando que a cidade de São Paulo possui atualmente mais de 800 radares, considerando a matéria veiculada pelo site UOL, no endereço www.uol, requeiro a coautoria da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, nos termos regimentais, sejam oficiados os consórcios. Consórcio SV, Splace, Velsos, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 154, Bloco A, B e C, Lajeado, Votorantim, São Paulo. Consórcio São Paulo de Fiscalização Automática de Trânsito, Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 266, Cidade Industrial, Curitiba, Paraná. Para que encaminhe a esta comissão as seguintes informações. Primeiro, apresentar todos os documentos referentes a todos os locais e equipamentos instalados em razão do contrato de fiscalização eletrônica firmado com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito no mês de março de 2014. Croquis, planta, TPU, contas de energia elétrica, etc., bem como alterações ocorridas. 2. Apresentar a lista contendo o nome e qualificação completa de todos os empregados do consórcio ligados ao contrato citado no item anterior, bem como comprovantes de cumprimento dos deveres decorrentes do contrato de trabalho, guias de FGTS e tributos. 3. Apresentar planilha de fiscalização e manutenção periódica de todos os equipamentos de fiscalização eletrônica desde o início da prestação dos serviços. 4. Apresentar todos os atendimentos realizados no contrato desde o início da prestação dos serviços, inclusive o que trata da transmissão de dados de tráfego para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Apresentar planilha de todas as medições realizadas desde o início da prestação do serviço, destacando todas as glosas existentes.
6. Comprovar a disponibilização de veículos destinados ao contrato, demonstrando que, desde o início da prestação do serviço, houve o comprometimento das exigências do edital. 7. Explicar o sistema de leitura automática de placas LAP. 8. Comprovar o índice de acerto de leitura das placas de automóveis, ônibus e caminhões, diurno e noturno, em relação ao total de veículos que trafegam nas faixas de rolamentos monitoradas. 9. Explicar e comprovar como é realizada a atualização dos dados cadastrais, ZMRF, ZMRC, rodízio, isenções, entre outros. 10. Explicar como é realizado o encaminhamento das mensagens e dados de tráfego para o contratante. Qual o prazo realizado? 11º, comprovar o índice de aproveitamento das imagens capturadas em relação às infrações efetivamente validadas. 12º, os dados de tráfego são transmitidos para algum órgão, como, por exemplo, a Polícia Militar? Se sim, comprovar o volume de dados, tempo de transmissão dos dados, aproveitamento e os valores recebidos pelo trabalho, na hipótese do serviço ser efetivamente prestado. 13º, após a transmissão dos dados, os mesmos são armazenados na estrutura de tecnologia da empresa? Se sim, por quanto tempo? Vereador assina o requerimento, não, vereador Adilson Amadeu. Em discussão. A votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, aprovado o item 3 de 2022. Requerimento de autoria do novo vereador Adilson Amadeu. Passo aqui a presidência, pela ordem. Alô? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ao vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente Senimão Moura, nobres vereadores. Bom, eu recebi algumas denúncias de empresas de radares que estão instaladas na cidade de São Paulo. Levantamento prévio, essas empresas citadas, onde por essa comissão estou pedindo informação, eles retêm aí 50% dos radares na cidade de São Paulo. Nós temos hoje 800 radares. E a média dessas empresas por dia de autos de infração nos seus radares chega a cerca de 15 mil infrações por dia. Então, logicamente que já encaminhei a denúncia também e fiz o requerimento para essa comissão, e, logicamente, depois nós podemos até, vendo a resposta, trazê-los aqui para explicar melhor, mas já levei ao Ministério Público, também ao PROCON, e também, logicamente, que a CET está recebendo as informações. Mas vou levar avante porque, média hoje na cidade de São Paulo, são média de 40 a 50 mil infrações por dia, né? E há matérias aí que realmente falam a respeito da indícios, né, de indústria da multa. E como venho há anos falando sobre isso, eu acho que chega o momento agora da comissão, presidente, nobres vereadores, e a gente debruçar em cima dessa matéria. É isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura do requerimento do item Sim. 4. Requerimento de informação 4. Primeiro, só para fazer uma correção aqui, que nós tínhamos que ter votado a inclusão em pé de pauta. E a inclusão em pé de pauta não foi feita. Eu fiz a leitura do requerimento e aprovei direto. Então, nós precisamos fazer essa correção. Então, peço aqui a assessoria, orientações técnicas, é só a gente suspender a votação que foi feita e fazer a inclusão em pé de pauta, depois, posteriormente, votar novamente, para não haver dúvida, é isso? Então, de antemão, tomo a iniciativa de anular a votação que foi feita, em função de não ter votado a inclusão em pé de pauta,
anulamos e vou fazer aqui a votação dos 2 itens, incluindo os 2 itens em pé de pauta, que é o item 3 e o item 4, que é o requerimento que é de autoria do novo vereador Adilson Amadeu, no qual fiz a leitura anteriormente. Então, vamos votar primeiro a inclusão em pé de pauta dos 2 itens. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem da vereadora A assessoria e o regimento também falam. Foi lido, é lógico que em primeiro lugar seria o pé de pauta, mas nada que agora a gente não fale do pé de pauta, aliás, de um requerimento que já foi lido, já foi votado. Mas eu acho que tudo bem, da disponibilidade, a disposição do presidente de ler novamente. Não vou ler Nós novamente, estamos com a sessão em vereador. aberta, né? É só para deixar claro, para não ficar nenhuma dúvida, para não haver questionamento posteriormente. Então, a gente vai, primeiro, e eu aí faço a inclusão em pé de pauta de forma nominal, até para sanar todas as dúvidas. Então, inclusão de pé de pauta do item 3 e o item 4, os requerimentos de autoria. O item 3, de autoria do novo vereador Adilson Amadeu, e o item 4, da autoria da vereadora Luana Alves, e com a autoria do vereador Senival Moura. Como vota no vereador Camilo Cristófaro? A favor, presidente. Vota favorável. Como vota no vereador Faria de Sá? Vereador Faria de Sá. Como vota no vereador Adilson Amadeu? A favor. Vota favorável. Como vota o vereador Marlon Luz? Voto favorável, presidente. Vereador Senival Moura também vota favorável à inclusão em pé de pauta, então está aprovado. Está aprovado, em que pese o vereador Faria de Sá, neste momento não está presente para votar, mas nós temos quórum suficiente. Então está aprovado a inclusão em pé de pauta. Já fiz a leitura do item 3, agora só submeter a voto. Vereadores que estiverem de acordo com o item 3, a leitura que fiz, permaneçam como estão. Aprovado o item 3. Agora passo, transmito a palavra ao novo vereador Adilson Amadeu fazer a leitura do item 4. Senhor presidente, nobres vereadores, o requerimento da informação número 4, 2021, Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, considerando a transparência aos munícipes funcionários da categoria de transporte da cidade de São Paulo contra a ameaça de eliminação de trabalhadores chamados cobradores e auxiliares de motoristas. Considerando a necessidade de os usuários de ônibus contarem com uma segunda pessoa ou dentro do transporte coletivo disponível para orientar sua correta utilização da catraca, orientar o motorista contra incidentes no interior do veículo e auxiliar os usuários para a comodidade física necessária. Considerando a importância dos cobradores ou auxiliares de motoristas na agilidade quanto ao embarque e desembarque dos usuários em ônibus, fazendo com que os ônibus permaneçam por menor tempo nos pontos, diminuindo o atraso nos percursos a ser feito. Requer nos termos regimentados a convocação à audiência pública por essa comissão a ser marcada com data posterior, com o convite ao Poder Público Municipal, suas pastas interessadas no tema, bem como sindicatos e associações de categoria e movimentos sociais interessados na casa. Sala das Comissões, 9 de março de 2022, assina o nosso senhor presidente Senival Moura. Aqui, senhor presidente, é de Luana Alves, mas não tem a assinatura dela, mas o requerimento de Senival Moura. Em discussão. Em discussão, senhores vereadores que concordarem com o requerimento de número 4, permaneçam como estão, está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Camilo Cristófaro. Referindo-se à proposta que começa a rondar essa casa e a cidade, da demissão de mais ou menos 20 a 20 e poucos mil cobradores de ônibus, o prefeito falou sábado na minha frente para um grupo de motoristas e cobradores que isso é lenda, que isso não existe. Então, se o prefeito de São Paulo não tem palavra, eu não sei mais em quem acreditar, sinceramente. Se ele fala claramente lá no Jardim da Paz, no Parque Bristol, que isso é lenda, eu não sei mais em quem acreditar. Aí fica difícil. Obrigado, senhor presidente. Ok. É que, na verdade, vereador Camilo Cristófaro, não trata-se de demissão, trata-se de não contratação doravante.
Então, é isso que eu entendi que é o requerimento da vereadora Luana, essa área nós aqui conhecemos muito bem como é que funciona, em função da tecnologia, em função de uma série de fatores, é o que diz o requerimento. Então, o prefeito, ele não está errado na hora que ele diz que não haverá demissão. Portanto, que não haverá, são novas contratações para a mesma função. Esses profissionais que hoje existem serão mantidos e aí serão aproveitados em outros setores das empresas. O cara pode, sei lá, ele pode ser um profissional de manutenção, ele pode ser um profissional do setor de RH, ele pode se transformar num profissional do setor econômico, aí por diante, dentro da empresa. Então, é isso. E o requerimento da vereadora é para dialogar com o setor, porque tem muitos que entendem como demissão, e na verdade não é demissão, porém não haverá mais contratação para essa mesma função. Então está sanado e está aprovado o requerimento que foi feita a leitura pelo novo vereador, vice-presidente da outra comissão de transporte, vereadora Adilson Amadeu. Tem aqui uns informativos que eu passo a fazer a leitura a partir de agora. O primeiro é da Uber. O novo vereador Adilson Amadeu, fiquei informado ultimamente que parece que tem uma parte acionária da Uber, mas tudo isso a gente discute depois. Uber 99, anuncia aumento, aí o Adilson já começou bem com aumento. Uber 99 anuncia aumento nos repasses dos valores aos motoristas. As plataformas de transportes por aplicativo Uber 99 anunciaram nessa sexta-feira, 11 de março de 2022, reajuste no valor repassado aos motoristas em cada viagem. A Uber informou que o aumento será temporário, de 6,5% a começar a valer a partir da segunda-feira 14. Já a 99 disse que o reajuste será de 5% por quilômetro rodado, 5% por quilômetro rodado, no ganho do motorista, sendo implementado nos próximos dias. A medida adotada pelas plataformas é a primeira ação tomada depois que a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis, logo que impacta diretamente na operação das empresas. Melhorar os ganhos dos condutores busca evitar que eles deixem de atuar na função, o que, por sua vez, prejudica todo um sistema, uma vez que a oferta de carros poderá diminuir em razão dos altos preços pagos ao abastecer o veículo. Então, as empresas, aqui está claro, a preocupação delas não é de manter os motoristas, é a preocupação de perder o estímulo. As pessoas não quererem mais operar em função do que aquilo que recebe só vai dar para pagar o combustível. Olha aí, na vereadora Adilson Amadeu. Pela hora, presidente. O quilômetro rodado. Ou seja, está claro aqui que quem ganha com isso são os aplicativos, as empresas de aplicativos. Então, elas duas estão sentindo na pele. Vereador Marlo, que também conhece muito desse setor, quer falar, tecer comentário justamente porque conhece muito esse setor. Pela ordem do vereador Marlon Luz. Obrigado, presidente. É incrível que sai no jornal, que a Uber 99 anuncia no jornal, que na prática realiza ali de reajuste para um motorista de aplicativo, né? Então, ela coloca esse anúncio aí para poder cobrar mais caro do passageiro, né? Mas, quando verifica ali no extrato do motorista de aplicativo, o quanto que ele ganhou a mais, não chega, meus colegas Senival e Adilson Amadeu, não chega nem a R$5 no dia, ou seja, não dá nem 600 ml, 700 ml de gasolina, certo? Então, e assim, o motorista de aplicativo, ele roda quase 200 km por dia na cidade de São Paulo. Será que R$5 vai ajudar ele nisso? Eu tenho certeza que não. E é engraçado que, até nessa notícia lida pelo nosso presidente aqui, tem uma dualidade ali, que a gente está investigando na CPI, né? Ela nessa reportagem, cita como se fosse o transporte da Uber, né?
mas que ela veio aqui nessa CPI dizendo que não era uma empresa de transporte. Então, na verdade, o que ela é? Uma empresa de transporte e deveria pagar os tributos como tal? Ou então ela é uma empresa de tecnologia, como ela vem dizendo que é, só que na hora de registrar sua marca lá no INPI, ela registra como empresa de transporte. Ela mesmo se contradiz no que ela defende. Até na reportagem, uma hora cita ela como uma empresa de transporte, uma hora cita ela como repassando para os motoristas esse custo, como se fosse uma empresa de tecnologia. Mas eu acho que essa CPI começou a abrir um grande divisor de águas aqui ao colocar as empresas, ao investigar as empresas como existem indícios de que elas realmente são, como empresa de transporte. Como empresa de transporte, ela tinha realmente que ser responsável pelo transporte, ser responsável pelos direitos sociais dos motoristas de aplicativo, por exemplo, de acordo até com tantas regras que ela exige, tantos abusos que ela faz ali com o motorista de aplicativo. Quanto ao reajuste, insuficiente. Mais uma vez aí, explorando ali o motorista de aplicativo, infelizmente. E eu gostaria muito, muito desse ano, de verdade, até junto com o meu nobre colega Adilson Amadeu, levantar uma regulamentação, seja aprovada por mim, seja aprovada pelo Adilson, que coloca freio nos aplicativos aqui em São Paulo, para que tenha uma ordem no uso do viário, na concorrência, no abuso contra os motoristas de aplicativo. Quero trabalhar esse ano nessa casa para que isso seja aprovado de alguma maneira. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, antes de passar pela ordem pelo vereador Camilo, o vereador Adilson em seguida, e só para comentar rapidamente, vereador Marlon, é só basear-se no reajuste dos combustíveis, já que é para compensar, para ser no mínimo no princípio da isonomia, teria que ter o mesmo percentual de reajuste do preço do combustível, concorda? Isso seria o mínimo, mas não, eles fazem aqui um reajuste apenas para dizer, estamos aqui tentando segurar o povo aqui para dar mais lucro para os aplicativos. Aumentou 2 centavos o minuto do minuto rodado com passageiro, 2 centavos. Aí. É muita grana. A vida é dura. Pela ordem, o vereador Camilo Cristófaro, em seguida, o vereador Adilson Amadeu. Obrigado, presidente. Eu acho que nós não podemos ficar com hipocrisia de reclamar sobre aumentos, que as empresas aéreas estão aumentando de 30% a 40% a passagem aérea pelo aumento da querosene. A gasolina aumentou 100% em um ano. Então, nós não podemos também ficar nessa hipocrisia de achar que o aumento é irregular. O que nós temos que ver é que o motorista de aplicativo hoje perdeu simplesmente o cliente. O cliente vai voltar a andar de ônibus e daqui a pouco vai andar a pé. Eu queria também... Não tem ônibus para andar, Camilo. Será que você não percebeu isso ainda? Posso continuar, presidente? O senhor permite que eu continue? Ou Vossa Excelência fala corretamente, eu sou obrigado a suprimir a palavra de Vossa Excelência. Vai voltar a andar de táxi. Essas pessoas vão começar a andar de ônibus. Não, e táxi também não vão andar, porque o motorista de táxi também não aguenta mais o preço da gasolina, R$8 ou R$12 no Acre. E o vereador quando cita ele sobre lei, gostaria de falar para o vereador que eu fui presidente da CT no ano 2000 e que eu estou há 30 anos nessa área de trânsito. Faz muito tempo, perdeu a base. Outra coisa que é muito importante deixar claro, mudando um pouco de foco, é que essa Ótima, que comanda os pontos de ônibus da cidade, está preocupada em colocar grandes painéis de propaganda. E como eu ando de ônibus, não sei se os senhores andam, e eu uso ponto de ônibus, e eu fotografo os pontos de ônibus, a cidade está completamente abandonada, se tratando em ponto de ônibus para o cidadão dessa cidade. E nós temos que chamar a Ótima, como nós chamamos na política urbana, e eles tremeram de medo. Mas na época, 2 ou 3 vereadores não estavam muito a favor de debater esse assunto.
Mas essa comissão que é de trânsito e transporte tem obrigação de chamar essa máfia da Ótima, que está colocando simplesmente painéis nos pontos de ônibus, e os pontos de ônibus estão destruídos. Essa que é a verdade. São fatos, e contra fatos não há argumentos. Ok. Muito obrigado, na vereador Camilo Cristófaro. Passa a palavra imediatamente ao vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente, nobres vereadores, em primeiro lugar, quero agradecer o prefeito Ricardo Nunes, no dia de ontem, no lançamento do SP-Taxi, a nova versão, onde a empresa Taxin ganhou o certame aqui na cidade de São Paulo e vem com uma modalidade muito avançada para os profissionais taxistas. Estava presente o secretário de Transporte, Gilmar Pereira, Ricardo Teixeira, e o secretário da Fazenda, Guilherme Bueno. Ontem foi assinado o contrato na sede lá da Secretaria de Transporte e foi levado ao prefeito, onde o prefeito me convidou e eu participei. E também, naquele momento, junto com os secretários, o prefeito Ricardo Nunes entendeu perfeitamente que, desde 2016, não tem reajuste da tarifa aos táxis. E, logicamente, que dentro de um pedido do Sim de Táxi, do senhor presidente Luiz Capello, ele já, o ano passado, havia me pedido para reforçar o pedido ao prefeito e ao secretário de Transporte, e esse reajuste para os taxistas, dentro das planilhas que estão sendo analisadas, deverá sair para o mês de abril. Então, o taxista, com muita honra que eu defendo essa categoria. Lógico que não consigo defender todos que precisam, eu defendo dentro da condição que eu posso, mas o taxista terá, nos próximos dias, o funcionamento de um aplicativo, uma plataforma muito avançada, conforme a análise dos técnicos da Secretaria de Transporte e do próprio prefeito Ricardo Nunes, que achou incrível, e também o reajuste que virá, porque, lógico, que se desde 2016 não tem reajuste, os taxistas no quilômetro rodado, a partir de então, de abril, deverá ter. Então, é um avanço para a categoria. Aqueles que sabem trabalhar, aqueles que trabalham corretamente, irão realmente ter sucesso em todos esses movimentos que estão acontecendo. Mas, nesse momento, eu agradeço mais uma vez o prefeito Ricardo Nunes e os secretários que ali presentes estavam no lançamento e na apresentação do SP-Taxi. E a empresa ganhadora que realmente cumpra todos os itens do contrato. Muito obrigado a todos aí por me ouvirem. Ok, na vereadora Dilson, aproveite então para fazer a leitura aqui. Prefeitura de São Paulo homologa resultado da licitação do aplicativo SP-Taxi. A Prefeitura de São Paulo, por meio da CETRAN, Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, homologou e adjudicou o resultado da licitação da prestação de serviços especializados de gerenciamento, operação e evolução e manutenção dos aplicativos SP-Taxi. A empresa Taxin Inteligência e Mobilidade Urbana, LTDA, venceu a concorrência após oferecer percentual de desconto de 10,97% de desconto a ser aplicado sobre o valor das corridas, melhor dizendo. O despacho da CETRIM foi publicado na edição de quinta-feira, 10 de março de 2022, no Diário Oficial da cidade de São Paulo. Fora do ar desde 16 de julho de 2021, após a Prefeitura de São Paulo não renovar o contrato com a Aliás Tecnologia S.A., empresa que venceu a primeira licitação para a gestão da ferramenta. Um novo edital foi lançado em 17 de setembro de 2021 e publicado no Diário Oficial do município. A concorrência foi do tipo técnica e preço, no regime de menor percentual sobre os valores das corridas. Por isso que ela venceu. A matéria já mostrou
A prestação de serviços especializados de gerenciamento, operação e evolução, manutenção do aplicativo será realizada pelo prazo de 60 meses, com custos estimados em 75,27 milhões. Conforme publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 26 de agosto de 2021, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbano, SMT, CETRAN, abriu consulta pública para colher subsídios que poderão contribuir na elaboração da versão final do edital relativo à concorrência destinada à contratação da empresa para autorização e transferência do programa SP-Tax. Fecha aspas. Foi a etapa anterior ao lançamento do edital. Desde seu lançamento, o aplicativo tem sido alvo de críticas constantes. Quase no final do contrato de 1 ano, apenas 20% dos taxistas da capital haviam se cadastrado na plataforma. Então, as informações que a vereadora disse... Pela ordem, posso pedir a palavra um momentinho, por favor? Eu posso depois conceder que o senhor fale ali 1 minuto, ali sem problema nenhum. Peço para a assessoria fazer a inscrição do senhor aqui. Fábio, por gentileza, nome completo, tal, e a função do senhor, para poder a gente permitir que faça uso da palavra. Pela ordem, 2 minutinhos. Pela ordem, do vereador Adilson Amadeu. Realmente, essa empresa que anteriormente estava com o aplicativo, essa empresa Allianz, uma empresa de Curitiba, não cumpriu com 10% do que precisava no contrato. Por isso que eu realmente pedi muito, conversei muito com o secretário Levi, que era da pasta, e depois também com o secretário Gilmar, para que realmente cancelasse esse contrato. E esse contrato foi cancelado e teve um novo certame. Então, mas na ocasião que essa empresa ganhou o certame, essa empresa Allianz, no passado, tiveram 28 mil taxistas cadastrados. Eu acredito que essa nova empresa agora, Taxim, com toda a tecnologia que vem, 100% dos taxistas irão realmente se cadastrar. Ainda mais com uma administração super baixa que eles estão fazendo. Quando a Uber cobra 27% dos seus condutores, ou 25%, a 99% também, a Taxim irá cobrar 10,9%, me parece. Então, é bem assim, e sucesso à categoria, a todos os taxistas que trabalham, né? Não aqueles que ficam parados. Aqueles que trabalham merecem ter todo esse sucesso. Muito obrigado, senhor presidente. Só para corroborar, tá? Só para corroborar com Vossa Excelência, nova vereadora Adilson Amadeu, esse percentual de 10%, salvo engano, foi discutido por diversas audiências nossas aqui, que nós imaginávamos que fosse esse percentual, não 25, 30%, da forma que é hoje. Então, isso só para registrar que nós não estávamos equivocados naquela oportunidade, nós estávamos corretos. Então, e hoje está aí, ó, por 10%. Ou seja, a exploração do trabalhador em diversos setores, ela cada vez mais está ficando mais bruta, né? O trabalhador cada vez mais está sendo explorado, castigado de todas as formas. Pela ordem, por um segundinho, no vereador Camilo Cristófaro. Eu gostaria de pedir essa comissão, se eu posso fazer um requerimento, um pé de pauta. Inclusive, o vereador Adilson comentou isso a semana passada, sobre a Ótima. Nós chamarmos eles aqui. Nós temos quórum. Só um minutinho, presidente. Só um minutinho, presidente. Só um minutinho, presidente. O senhor está muito nervoso. Calma. Não estou nervoso. Aproveitar que nós temos quórum. O senhor deve estar assustado com o grande aumento aí que os motoristas vão ter aí. Não vai ter passageiro e que a situação está feia mesmo. E, não tem ônibus também para nós andarmos. A situação está boa, então. Vamos andar de avião. Nós podemos fazer pé de pauta, vereador Adilson, chamar a Ótima aqui. O vereador Adilson comentou isso a semana passada, ou essa semana, na tribuna, e nós chamamos eles na política urbana. E veio um lorde, viu, vereador Adilson? Veio um lorde, me ligou, da Holanda, na época, que a Odebrecht estava vendendo a sua parte para eles, que a Odebrecht era dona da empresa dos pontos de ônibus, sempre os mesmos, né?
E ele veio aqui com uma pinta de lorde aqui, falou e não falou nada. Mas aí, infelizmente, aconteceram problemas naquela comissão que eles não deram uma total atenção. E eu passando filmes... Olha, o que eu gostaria de pedir, o vereador Adilson anda muito na rua, o vereador Marlon anda muito na rua, o vereador Senival anda muito... Vão lá em frente ao Tribunal Regional do Trabalho e olhem o que tem... Eu vou dar só um exemplo para vocês. Tem um ponto de ônibus lá no meio que divide a Marquês de São Vicente. Canteiro Deve Central. ter 6 painéis naquele ponto de ônibus. É uma coisa que infringe até a lei da cidade limpa. Esses caras... Eu só não entendi, vereador Adilson, o que significa os 130 milhões para os pontos de ônibus. Se esses 130 milhões vai vir do nosso bolso... Se vai vir deles e só vai vir para os jardins. Porque não tem ponto de ônibus na cidade. O que tem está destruído. Pela ordem, presidente. Pela ordem, ao vereador Adilson Madeira. Olha, dentro da fala do nobre vereador Camilo, eu fiz a fala na reunião de líder da semana passada, porque a minha assessoria preparou e eu pedi para a Ótima que me respondesse a respeito de publicidade nos táxis. E ontem conversei também com o prefeito Ricardo Nunes, junto com o secretário Guilherme, da Fazenda. E o secretário Guilherme foi muito feliz, falou para o prefeito, olha, nós vamos tomar pé disso, porque, tudo bem, foi votado a Lei Cidade Limpa e travou e engessou a cidade. E tem propostas interessantes de empresas que gostariam, por exemplo, de reconstruir as pontes e colocar uma publicidade. Nos táxis, todos os municípios vizinhos, aqui fronteiriços, no estado, tem publicidade em táxi. A Ótima me responde, e aí, quando eu fiz essa fala, e estava lá diversos vereadores, inclusive o vereador Camilo, ao presidente, o que a Ótima está querendo, e a fala do nobre vereador Camilo é muito correta, nós precisaríamos trazer essa empresa aqui para que eles expliquem por quê. Eles querem uma compensação. Olha, se você vai fazer publicidade em táxi, ou vai fazer em alguns canteiros, tipo de publicidade, nós queremos, por exemplo, mais 10 anos de contrato. Nós queremos isso, queremos aquilo. Quer dizer, eles monopolizaram de uma maneira que nós precisamos quebrar essa barreira. Então, ontem, um assunto também, além do SPTax, eu falei para o prefeito, olha, lá tem vários projetos de leis a respeito de publicidade. Hoje tem 1 milhão de carros rodando na cidade de São Paulo, fantasiados. E aí? Esses estão poluindo. Falei também para o secretário de Transporte, o procurador, para que a gente comece a alinhar para ver o que fazer. E também, aproveitando da nossa CPI, aqui, que todos nós estamos, ontem conversando bastante com o secretário da Fazenda, com o prefeito, as diligências nós precisamos fazer. Nós precisamos checar todos esses senhores onde estão. Se estão aqui, estão em Osasco, todas essas empresas. Então, nós precisamos provar por A mais B que eles estão mentindo quando estão vindo aqui. A verdade é essa. Estão mentindo aqui na CPI. E aí, quando fala também, o Marlon foi muito feliz, eles ainda não definiram se eles são empresa de transporte ou de tecnologia. Quando é faturar, é tecnologia. Quando é para sair fora, transporte. Não deu para entender nenhuma das empresas que vieram aqui. Só uma colocação, vereador Senival. Eu não sei como é que fala quando não monopólio, bimonopólio. Porque hoje quem toma conta da propaganda da cidade é o relógio e o ponto de ônibus. Não tem mais nada. Você não tem onde explorar uma propaganda na cidade. Ou você põe no relógio, que é do seu ex-propagandista do Maluf, que me foge o nome agora, e é da filha dele agora, ou são os pontos de ônibus. E sobre o Uber, o prefeito falou para mim sábado, como é que pode 90% trabalhar na capital e eles estarem em Osasco? Eles estão com uma grande empresa em Osasco, não é uma portinha, mas está na cara que é evasão fiscal. Está na cara que isso é evasão fiscal. Obrigado, senhor presidente. É isso aí. Então, esse assunto que nós estávamos discutindo, já havia solicitado para fazer a fala ali o senhor Irã Borges, antes de
passar a palavra para ele, quero registrar aqui a presença do sempre vereador Laércio Benco, que está aqui falando ao telefone, está presente aqui hoje. Então, por 2 minutos, senhor Irã, né? Irã Borges, taxista. Senhor, taxista. ainda é taxista? Olha, doutor Irã, desculpa. Doutor Irã, olha lá. Doutor Irã, Bom, vamos fazer... muito bom dia. Bom dia. Quero parabenizar todos os vereadores, porque depois daquela última vez, Senival, essa é a primeira que eu estou aqui presente. Parabenizar a você, Marlon, o Cristóvão e o nobre vereador Adilson Amadeu. Inclusive, Marlon, eu acho que você deveria ter acrescentado ontem os requisitos que formam a relação de trabalho, para inquirir mais ainda aquele senhor da empresa, que seria impessoalidade, né? Onerosidade, subordinação. Qual é o motorista que não tem subordinação com relação à empresa, né? É brincadeira, né? Com relação às tarifas de táxi, Senival, está realmente defasadíssima. Olha para você ver, com relação, o senhor falou até, quem não trabalha, olha, a dedicação, senhor Adilson Amadeu, ao táxi, eu acho que chega tanto ao extremo que eu costumo cobrar tudo, mas é o seguinte, está lá, eu trabalho 14, 16 horas por dia. Amanhã eu levanto, estarei atendendo o cliente às 15 para as 5 da manhã. Isso para levar em um hospital. Eu trabalho arduamente, cobro exatamente o quê? O caráter da pessoa, o modo da pessoa, até na relação entre colegas. Eu sei que tem um certo problema entre convivência, que, aliás, eu estudei direito, e a primeira palavra que disse é assim, que o direito é o quê? É a matéria da convivência humana. Eu acho que, por exemplo, por isso, Adilson Amadeu, às vezes a minha busca tem uma interpretação diferente das pessoas. Eu fui no seu gabinete várias vezes, fui até o DTP várias vezes, eu estou na rua todo dia, a cor do meu coisa aqui, estou passando essa proteção solar aqui, viu, Marlon? Porque é para dividir o branco do moreno que está aqui, Irã, entendeu? Conclua, Eu vou terminar. horário. Então, eu pediria aqui, principalmente o nobre vereador Adilson Amadeu, que desse uma certa atenção ao meu caso, que eu venho publicamente dizer isso aqui, porque é o seguinte, Adilson Amadeu, todos nós temos o quê? Personalidade e filosofia de vida, cada um diferente do outro. Eu trabalhei muito em relação a até ajudar a Vossa Excelência a ser eleito, cobrei, coloquei todos os cartazes. Eu não estou pedindo aqui um reconhecimento desse trabalho, mas eu não poderia, nesse caso, equiparar o justo do injusto. Eu acho que isso aí seria uma diferença muito grande entre um e outro. Então, eu acho assim, quando você chega lá na porta na entrada da ONU, tem uma frase, já vou terminar, concluir isso aqui. Na porta da ONU, se você procurar e ver esta frase lá, Marlon, você vai ver isso que direciona exatamente o quê? O caráter do ser humano perante o outro. Então, eu pediria ao senhor que não o fizesse sacrificar uma pessoa em detrimento de outra que nada o fez. É a mesma coisa que eu disse para você. Quem trabalha e quem não trabalha. Só isso. O seu tempo já está esgotado. O seu caso, o senhor me acompanha há muito tempo, sou agradecido sempre a sua compreensão na hora do voto e pelo trabalho seu. O senhor é uma pessoa preparada, estudada. Seu caso, eu, Adilson Amadeu, vereador, o diretor do DTP, o secretário de transporte, ninguém vai conseguir resolver, a não ser o seu caso já é de justiça, é uma briga no ponto que só tem com outras pessoas. E eles estão querendo, assinando, para que o senhor saia fora do ponto. Então, é algo que eu não consigo resolver. Eu até quero pegar esse caso, analisar melhor, fazer uma reunião, inclusive, com as pessoas do ponto,
Mas não é o meu dever esse. O meu dever, quando você fala de ONU, aqui é um parlamento, aqui é a Câmara Municipal de São Paulo, fui votado pela população, estou aqui, estou no meu 5º mandato. Então, o seu caso, eu irei sim ver o que dá para fazer. Só que é uma briga dos senhores no ponto. O senhor concorda? Concorda, okay, né? Já tem acordo na vereadora Dilson. O doutor Irã já falou, na vereadora Dilson já respondeu, então está tudo sob controle. Eu tenho aqui um requerimento em pé de pauta, que foi sugerido aqui pelo novo vereador Camilo Cristófaro, que primeiro quero votar aqui a inclusão em pé de pauta. Vereador, se estiver de acordo, permaneça como estão. Presidente, então, eu gostaria que fosse incluso também nesse requerimento, também como proponente, também o vereador Adilson, porque ele também é uma pessoa que solicitou isso. É a coautoria da outra comissão. Tá bom. Vamos lá. Então, passo a leitura do item 5, que é requerimento que foi incluído agora em pé de pauta. Requer nos termos regimentais que esta douta comissão de trânsito e transporte oficie a empresa Ótima que envie um representante para prestar esclarecimentos à municipalidade. Vereador Camilo Cristófaro, subscreve aqui. Em discussão, a votos, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, está aprovado o item 5 na pauta no dia de hoje. Eu quero só fazer uma leitura aqui rapidamente, que trata-se justamente do maior problema que nós temos na cidade de São Paulo, da vereadora Camilo. Vou controlar o tempo aqui, só para fazer essa leitura, que é justamente sobre um dos temas que nós citamos no dia de hoje. Prefeitura de São Paulo nega verba para colocar em circulação mais 220 ônibus, enquanto moradores enfrentam superlotação na periferia. Junta orçamentária da Prefeitura de São Paulo, o órgão da Secretaria Municipal da Fazenda minegou recursos para que a SP Trans coloque mais 220 ônibus em circulação na cidade de São Paulo em 2022. Após pedido da Secretaria de Mobilidade e Transporte SMT na última reunião de janeiro. O ofício chamado Avaliação sobre Ocupação das Linhas e Ampliação da Frota, entre aspas, acrescentaria. A Secretaria pediu verba, mas a Junta Orçamentária Municipal afirmou, abre aspas, a redução da receita do sistema em decorrência da redução da demanda e aumento de compensações tarifárias em 2022 não permite a ampliação do sistema, fecha aspas. Levantamento feito pelo G1 mostra que a frota operacional de ônibus contratada na cidade de São Paulo teve redução de 1.129 veículos desde o início da pandemia, passando de 12.814 veículos em fevereiro de 2020 para 11.685 em fevereiro de 2022. O corte coincide com a queda de demanda, que teve redução de cerca de 26% entre fevereiro de 2020, antes da pandemia, e janeiro de 2022, período em que a quantidade de passageiros transportados passou de 193,8 milhões para 137,7 milhões, ou seja, uma redução considerável. A redução da frota tem gerado demora e superlotação dos ônibus na cidade, especialmente na periferia, desde o ano passado. Em 2021, a Central 156 da Prefeitura registrou 54.411 chamadas referentes ao serviço da SP Trans na cidade. Pelo menos 48,3 mil eram de reclamações sobre o sistema de transporte na cidade. O que eu quero dizer quanto a isso? Reduziu 1.100 e poucos ônibus, ou seja, ainda tem 12 mil ônibus circulando. Poderia ter 20 mil ônibus circulando. Se não tiver um serviço de qualidade, um serviço prestado, um monitoramento, uma frota em manutenção, uma frota operante, você pode aumentar quanto seja, se você não fiscalizar. Por quê? Qual percentual de veículos encontra-se hoje parado em manutenção? Por falta de peça, por falta de pneu, por falta de combustível, por falta de diversos fatores, porque não estão fazendo a operação da forma correta. A SP Trans está fazendo a fiscalização do cumprimento das partidas dos ônibus? Está fazendo isso?
primeiro tem que verificar isso. Se não está fazendo isso, você pode contratar mais 5.000 ônibus. O povo vai andar superlotado. Se contratou ônibus que não está operando, que estão nas garagens, que estão de uma forma ou de outra parados em manutenção, o efeito sempre será negativo para os trabalhadores. Então é isso que a gente quer registrar. Então, aqui, no que importa é a qualidade do sistema de transporte. Se os ônibus estiverem operando, rigorosamente cumprindo ali suas ouso, que é a ordem de serviço, eu não tenho dúvida que terá um transporte de qualidade, ainda com a frota reduzida, porque reduziu significativamente o percentual de passageiros transportados. Se reduziu isso, alguma coisa tem errado. A conta não está fechando. Tá certo? A conta não está fechando. Não tem por que os ônibus estarem superlotados. Não tem. Agora, será que a SPTrans está fazendo a fiscalização da forma devida? Essa é a pergunta que fica. E nada mais havendo a ser tratado, encerro o nosso trabalho. Tenham todos uma ótima tarde, porque vai começar a reunião da CPI, dirigida pelo vereador Camilo Cristófaro.